Leitura Bíblica Diária, dia 27 de junho. Isaías, capítulo 29. Profecia contra Judá infiel, promessa de livramento. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Em um momento repentino, isso acontecerá. Do Senhor dos exércitos será visitada com trovões, e com terremotos e grande ruído, e com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. E como o sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendeu os vossos líderes, os videntes, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão a iniquidade são desarraigados, os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará sua face, mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio dele santificarão o meu nome, e santificarão o Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Isaías capítulo 30.
Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoã e os seus embaixadores chegaram a Anis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio, peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas fazendas e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros a um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado, ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor.
consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordando que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e a alegria de coração, como a daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio, e pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles, porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá.